Oi. Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vocês Estão estão me ouvindo bem? Tô vendo super bem. E você, estão ouvindo? Também, tranquilo. A Tá imagem jóia? também tá ótima. Deixa Bom, eu só fixar um comentário aqui, aí, para o pessoal poder assistir as outras lives que a gente já gravou. Pastor Paulo, Valéria, é um prazer enorme ter vocês aqui na nossa live, prazer é todo conversando nosso. sobre missões, sobre o trabalho de vocês. É uma alegria muito grande. Já temos uma galerinha aí que já entrou para nos ouvir. Joia. Pastor, eu estava apresentando aqui para o pessoal da live um pouquinho de vocês, o trabalho que vocês têm realizado aí na França, mas queria deixar com vocês, para vocês se apresentarem a família, e aí a gente vai conversando. Tá jóia. Meu nome é Paulo, sou pastor da IPB, missionário da PMT. Nós temos 3 filhas, 2 netas e o terceiro netinho está chegando mês que vem. E somos missionários desde 2004. Servimos 12 anos na Islândia e nós estamos agora 4 anos com a PMT aqui na França. 4 anos já de trabalho aí na PMT. 4 anos de trabalho na PMT na França. E como que conta pra gente um pouco da trajetória missionária de vocês também, do chamado, do preparo, até você chegar onde vocês estão hoje aqui, para o pessoal conhecer mais vocês. Tá. O nosso preparo, na verdade, olhando para trás, eu vejo que Deus me preparou praticamente a vida inteira para estar aqui hoje. E eu lembro, quando pequeno, na igreja de Vila Mariana, eu sou de São Paulo, nascido na igreja de Vila Mariana. Teve uma conferência missionária na década de 60 ainda. Nós tínhamos a missionária em Mato Grosso naquela época. E ela levou alguns índios para a igreja, da tribo que ela trabalhava. E aquilo me impactou de uma maneira, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, né? E os índios com aqueles lábios grandes, aquelas orelhas esticadas, furadas e esticadas, com penas, e levaram arco e flecha. Foi assim, uma experiência, para mim, que me impactou, com a criança ainda. E eu lembro que durante aquela final de semana com os índios lá, eu fui para um canto, umas escadarias ali com um colega meu, da igreja também, e nós oramos ali e pedimos para Deus, né, que a gente fosse missionário também um dia, né, aquela coisa que impacta, E de lá para cá, Deus trabalha, Ele molda a vida da gente, né? A Bíblia tem essa imagem do olheiro, né? Nós somos o barro na mão do oleiro, e realmente foi o que eu vejo na minha vida aconteceu. Então, eu cresci dentro da igreja, quando entrei na adolescência, com 16 anos para 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, tive uma época lá, voltei para o Brasil, depois voltei para os Estados Unidos de novo, terminei o colegial, me formei em tecnologia do mar, trabalhei como mergulhador em plataforma durante vários anos, né, durante a década de 80. E um dia Deus me deixou de cama, 1 ano. Peguei uma hepatite numa dessas viagens, num desses trabalhos aí no norte do Brasil, lá perto do Amapá. E fiquei 1 ano de cama com hepatite brava. E durante esse 1 ano de cama, Deus foi ministrando na minha vida, foi falando comigo, foi me mostrando, sim, que ele tinha uma coisa preparada, diferenciada, especial para mim, e estava na hora de eu me aproximar mais e buscar mais. Mesmo assim, saí daquela crise, fui morar no Rio, mudei para o Rio de Janeiro, fui morar no Rio, comecei a trabalhar na Globo, tive 3 anos e meio de trabalho na Globo, gerente de operações da TV Globo, na parte de jornalismo. Depois saí, montei uma empresa, fui empresário durante 12 anos, casamos, né, tive filhos. E nessa época, na década de 90, eu frequentei a Igreja Betânia, lá no Sacro São Francisco. E logo depois, a igreja plantou uma igreja menorzinha
na região oceânica de Niterói, e para onde eu mudei, né? E participei da plantação daquela igreja. Depois a igreja cresceu, graças a Deus. Foram vários pastores queridos que estiveram lá. Hoje está o mesmo pastor que está desde tem uns quase 20 anos, né? Quase 20 anos que ele está lá. Desde... Não, mas quando a Laila nasceu, ele já estava lá. Já estava lá. Então vai fazer acho que 24 anos que eles estão lá. Hoje é uma igreja de 1.200 membros, se não tiver mais. E sim, é super abençoada. E dentro dessa igreja que Deus trabalhou mais, me preparou mais para o ministério. Começamos a se envolver com as crianças, começamos a se envolver com os jovens da igreja. Fizemos também um trabalho de plantação de igreja, de uma célula da igreja, lá numa região chamada Itaquaçu, perto de nós. Então tivemos toda uma experiência de começo de trabalho, passamos o filme de Jesus na praça desse município, né, município Maricá, desse município, e teve um monte de gente que foi tocada, e eu tive assim, todo um preparo de plantação de igreja, e foi assim, um preparo meu realmente foi trabalhando dentro da igreja. Aí, no finalzinho da década de 90, eu fiz seminário, trabalhava de dia e fazia seminário à noite. Mas, antes disso, Paulo era líder de missões. Dentro da igreja, é verdade. Então, nós tínhamos uma casa legal lá em Niterói, né? Vou falar um pouco. Mas, então, como ele era líder de missões e a nossa casa, a gente tinha uns 2 quartos com suíte para receber pessoas mesmo. Então, quando tinha feira missionária, quando tinha missionário, era lá em casa que eles ficavam. Então, assim, era uma benção, né? Porque você ficava ouvindo todas aquelas histórias de missionário que você fica assim, babando. E uma coisa bem legal que eu lembro assim direitinho eram as esposas dos missionários falando que quando Deus chamava não só o marido, né? Ele chamava o casal, o marido e a esposa. E quando Deus, eu só assim resumindo rapidinho, quando Deus chamou, né, nos chamou, mas eu não escutei, e para mim ele só tinha chamado Paulo para ir para a Islândia. E no começo eu fiquei assim, não é possível, porque Deus não está falando comigo. Eu lembro que as esposas falavam, ele chama os dois, e ele não está me chamando. Mas é porque eu não estava ouvindo. E quando eu me deixei ouvir, aí Deus falou comigo, eu falei, não, tá certo, nós vamos. E foi uma coisa engraçada, porque, na verdade, a gente fez todo esse percurso dentro da igreja, né? Depois eu fiz o seminário, me preparei para ir para o campo, acabei o seminário, e eu ganhei uma bolsa do Haggai, Instituto Haggai, para fazer aquele curso de liderança que eles têm na Havaí, né? Uhum. Aí fui para Havaí, fiquei na Havaí. No último dia, um pastor, que era líder ali, um dos líderes do Haggai, da nossa turma, ele me convidou para pastorear uma igreja com ele. Tinha 3 igrejas no Canadá. Me convidou para pastorear a igreja no Canadá com ele, uma das igrejas. Uhum. E eu fiquei super feliz, voltei para casa, conversei com a Valéria e com as meninas. E foi assim, você tá maluco? No Canadá, a gente mora no Rio de Janeiro, aquele frio no Canadá. Não vamos, é muito frio, não queremos. Sei que um ano depois nós estamos indo para a Islândia. Bem mais frio, né? O que Deus preparou para vocês. 2 cariocas na Islândia. Acabamos ficando 12 anos na Islândia lá. E só saímos mesmo porque sentimos que nosso tempo ali tinha acabado, né? Mas foi um país muito agradável, igreja muito querida lá. Joia. E conta agora um pouquinho para o pessoal que está em casa, como que é a realidade da França, né? Vocês saíram passaram por vários trabalhos, várias regiões e agora estão na França. E aí como é chegar na França e encontrar essa realidade, essa cultura? Aí conta um pouquinho para o pessoal. Que bom. Não, fala. A França, assim, de um modo geral, né,
era um país que influenciou muito as outras culturas, né? A França, aí, desde o iluminismo, ela vem influenciando de modo tremendo, né? Várias culturas do mundo, inclusive a nossa brasileira. A gente não consegue perceber, mas nós temos muita influência do francês no Brasil, né? Da cultura francesa no Brasil, não é? E então eles são um pouco parecidos conosco, né? Ou nós somos parecidos com eles aqui. O francês ele é culto, né? Ele é uma pessoa que gosta de ler, né? Ele se informa, ele gosta de política, ele gosta de filosofia, ele gosta de se informar, ele gosta de conversar, de discutir, não é? Ele é atencioso, ele é uma pessoa aberta, né, com você, dentro do que a cultura permite deles, é uma pessoa aberta, ele é uma pessoa fácil de conversar. Nós precisamos entender também que nós moramos numa região da França, chamada Cevenas, que é uma região atípica, seria a gente morar assim, no interior do Brasil, né? A gente mora no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, assim, é o francês mesmo, francês. Aqui era uma região que tinha até uma outra língua, né? Languedoc, né? Tem até uma outra língua. Essa região chama-se Languedoc-Roussillon, perto de Montpellier, 1 hora de Montpellier. Eles são bem franceses. E aqui também é um reduto do protestantismo francês. A França foi depois da reforma, quando teve a reforma protestante, com Lutero, a França foi um dos primeiros países ali que aderiu à reforma, né? Então nós temos nossos reformadores franceses, né, o Calvino e tantos outros aí, que trouxeram para a França a reforma. E a reforma se espalhou de uma maneira assim, incrível na França. E o que aconteceu é que houve uma reação da Igreja Católica e que se juntou com o clero e o clero se juntou com o rei da França e lançaram uma perseguição aos franceses, né? Então começou a surgir uma perseguição desenfreada contra os protestantes e muitos deles fugiram para essa região. E aqui eles montaram uma base, inclusive montaram um exército protestante, que é conhecido como Camisardes, né? Então a região onde nós estamos hoje é uma região protestante, é uma região dos huguenotes aqui. Então, de uma maneira... De nome protestante. Nominal, né? Nominal. Então, assim, a maioria do Cévenol, né, na nossa região, se diz protestante. Interessante. Isso é diferente de outras regiões, é diferente de Paris, é diferente... E o francês aqui, da nossa região, ele é aberto, ele não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho, mas se diz protestante. Esse trabalho de evangelização com quem já se diz protestante, como que é isso? É complicado, viu? É difícil, é complicado. O francês da nossa região, ele está aberto para qualquer coisa. Ele está aberto para ouvir qualquer coisa, né? A Igreja Católica, ele tem um senso do ecumênico, não é? Das diferenças, para ele, enriquece. Não é uma coisa que separa, é uma coisa que enriquece. Então, ele gosta de ouvir tudo, né? Então, e não descarta o que ouve, né? Ele simplesmente não absorve, mas ele também não descarta. Ele fala assim, não, né? Cada um na sua, é bom saber, é legal, nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido. Então, assim, evangelizar, o que nós temos feito são algumas tentativas de trazê-los para a igreja, não é? A nível pessoal, só se tiver uma discussão, uma conversa, não uma discussão, mas uma conversa, uma oportunidade no jantar, ou em alguma atividade, como nós tivemos aí na semana retrasada, né? Que fomos um pessoal amigo dela, fizeram um churrasco na casa de alguém lá, nós fomos lá, uma paella, né? Fizeram uma paella na casa de uma amiga dela, e nós fomos lá, e uma das amigas é casada com um muçulmano, né? Ela é francesa e ele é muçulmano. Então ele
começou a conversar, perguntou o que eu faço, não sei o quê, sabia, né? Sabia que eu era pastor, perguntou o que eu faço, como é que é. Aí ele começou a conversar, se abriu, perguntou um monte de coisa sobre cristianismo. Eu conversei com ele, né? E pergunto para ele também, confrontando, trocando um pouco. Mas, assim, na minha região, a pessoa, para trabalhar, ela precisa ter uma formação razoável, não vou dizer mínima, que mínima é mas razoável em apologética. Ele precisa conhecer, ele precisa defender muito bem a fé cristã. As igrejas protestantes da Savannah são todas liberais. Uma igreja liberal é aquela que não tem mais a Bíblia como a única palavra de Deus, e ela não tem mais a Bíblia como uma coisa certa. A Bíblia foi um escrito antigo que cada um tem o direito de interpretar como bem quiser para a vida dele. Essa colocação, é isso que a Bíblia representa para eles. Então, um missionário da minha região aqui, o cara precisa ter um preparo muito bom em apologética. Ele precisa conversar com o muçulmano, sabendo, conhecendo a religião muçulmana, o que ele pensa, o que ele acredita, o porquê. Precisa apresentar o evangelho de uma maneira que existe alguns pontos dentro do Islã que permite que você faça essas pontes, né? E mesmo as pessoas que são agnósticas, né, que não acreditam em nada, você precisa ter um embasamento para conseguir conversar com eles, porque senão 5 minutos eles mudam de assunto e perderam interesse aqui. Mas nós temos também umas atividades que a gente faz, por exemplo, nos natais, né? Nós criamos aqui na nossa igreja uma tradição de ter Natal aqui na Europa é frio, né? Na França, aqui na nossa região, o Natal é frio. Então nós fazemos um show gospel de Natal na frente da igreja, né? A nossa igreja aqui é o maior templo protestante de toda a França. Está em Anduze, está na nossa cidade. É um templo que cabe 600 a 700 pessoas sentadas, fora as pessoas em cima nas arquibancadas, né? E em pé em volta. Então é o maior templo protestante. E tem uma entrada super bonita, uma escadaria. Então a gente faz um show gospel em frente e as pessoas param para olhar, para ver, para ouvir e a mensagem, os hinos de Natal, os hinos, os louvores, né? E a gente conversa, a gente distribui o Novo Testamento. Temos feito algumas ações nesse sentido, né? Mas não é fácil. Como que é essa questão da islamização na França hoje aí? Como que a igreja tem respondido a isso? É um dos grandes desafios, né, de um trabalho na França hoje. Não, porque quando nós chegamos aqui, a gente tinha essa visão, né? Os muçulmanos, eles têm um monte de filhos e depois mais um monte de filhos, mais um monte de filhos, e vai chegar um momento que só vai ter muçulmano e o cristianismo vai morrer. Mas isso não é uma verdade. A gente, vivendo aqui, a gente viu que não é bem assim que acontece. Na nossa região, estamos falando da nossa região, tá? Aonde a gente conhece, tá? Então, eles são assim, vem, né, um casal muçulmano lá do norte da África, né, o marido e a esposa. Aí eles vêm para cá. Aí eles têm filhos, sim. Só que esses filhos que nascem aqui, eles já têm a cultura francesa, porque eles vão na escola, eles já se misturam. Aí, pode ser que eles casem com um muçulmano, mas pode ser que eles casem com franceses. Aí já a terceira geração já não segue mais. E ali já morre mesmo, porque você vê aquela senhorinha que usa o turbante lá na cabeça, que não mostra o cabelo, a filha pode ser que não, mas a neta já está com o cabelo mostrando e já não tem mais nada disso. Então, quer dizer, eles se aculturam também. Então, não é aquela coisa fechada, não. Aqui na nossa região a gente vê bem isso. Eles se aculturam e morrem. O que aconteceu na Europa, toda a Europa, na França também, foram algumas ondas de imigração, né? Nós tivemos uma onda de imigração logo após a Segunda Guerra Mundial, que quando tomaram Marselha no sul, o exército
a legião francesa no deserto ajudou, né, que era formado pelo pessoal da Líbia, pelo pessoal do Senegal, por todos esses países. Eles ajudaram na luta, eles vieram para cá, ajudaram na luta em Marseille. Então, a maioria deles ficaram, depois da guerra acabou, a maioria ficaram. E houve uma tolerância com esse pessoal de migrar para a França. Então, houve uma leva muito grande. Esse pessoal que chegou em 45, eles já estão na terceira geração aqui. Então, nessa terceira... E eles ficaram mais ou menos naquela região ali de Marseille, esses que vieram, né? Depois teve outras migrações, como de 2015, aí que o pessoal lá que saiu da Síria, né? Mas aí entrou para outra direção, para o outro lado, eles chegaram no norte, em Paris, ali por cima, né? Passaram pela Alemanha, ficaram na Alemanha e tal. Então depende da onde e como eles vêm. Existem aqueles que atravessam de barquinho no Mediterrâneo, que chegam na Espanha, a maioria deles, né? Ou na Itália também, Malta, né? Mas a tendência deles é ir para Paris. O que o governo francês faz, ele reloca, quando ele identifica, porque o refugiado é um status dado pela ONU. Então ele chega aqui procurando um asilo, né? Procurando refúgio, asilo. Então ele é cadastrado, é levantada a vida dele para saber se ele é refugiado ou se ele está querendo uma imigração, uma vida melhor, entrou clandestinamente, essas coisas. Se ele for refugiado, esse status que a ONU dá, ele tem direito a todos os benefícios de lei na Europa, inclusive aqui na França. Então o governo francês pega o refugiado, que tem o estado da ONU, e recoloca essa família no interior, porque o interior é mais barato para o governo sustentar do que em Paris, não é? Sim. O refugiado que vem fugido mesmo, que vem clandestino e entra, esse acaba em Paris, nas grandes cidades, tentando fazer biscate na rua para sobreviver. Então, assim, quando você anda em Paris, por exemplo, você vê assim, uma multidão ali de refugiados na rua. Na verdade, não são refugiados, eles são imigrantes ilegais. O refugiado, ele consegue abrigo do governo, né? Uma lei internacional consegue abrigo do governo e é recolocado, e é sustentado, e é reintegrado, família e tudo. Quando eu cheguei na França, morava em Marselha ainda, nos primeiros 6 meses, eu trabalhei num centro de refugiados, voluntário, dando aula de inglês para os filhos de refugiados. Um trabalho que era de uma missão finlandesa, e estavam pedindo um professor de inglês, e aí me voluntariei e trabalhei lá 6 meses, porque as crianças falam árabe, elas chegavam na França, eram deslocadas para a série, já entravam na escola. As crianças chegam na França no dia seguinte estão na escola, né? É coisa do governo local. Só que ela não só fala o árabe, então ela precisava aprender o francês, e na escola na França hoje se ensina inglês também. Então a criança já chegava perdida, né? Precisando aprender logo mais 2 idiomas. Então eu passei a dar aula para essas crianças durante os 6 primeiros meses. Foi uma experiência muito legal, foi um trabalho muito legal. E eu aprendi uma coisa assim, interessante, porque quando a gente pensa no muçulmano, existem em graus diferentes, né? O muçulmano, como o cristão, né? O cristão que se diz cristão, mas não é nada, e o cristão comprometido. O muçulmano também. O muçulmano, na verdade, é uma identidade dele. Ele, por exemplo, eu conheço muçulmanos que se converteram a Jesus e são muçulmanos, mas são crentes. Se você perguntar, ele fala que é muçulmano. A cultura é muçulmana dele. A família é muçulmana. Ele é muçulmano. Ele se diz muçulmano. Mas ele aceitou Jesus, ele é crente. Uma coisa meio complicada para nós. Mas existem essas coisas aqui. E o que bem a Valéria falou, né? Quando nós chegamos aqui, nós conversamos com o pessoal da igreja, o pessoal que mora aqui na região, já os idosos, e eles falam o seguinte, que os muçulmanos, os imigrantes, os refugiados, eles vêm para cá para fazer o trabalho que o francês não quer fazer. Que trabalho o mais baixo, mais simples, né? Trabalho que o francês não quer fazer, eles vêm para fazer esse trabalho. Então tem mão de obra para eles. Então, de uma maneira ou de outra, eles são aceitos, são bem-vindos.
E na nossa região não existe preconceito contra eles, né? Contra o estrangeiro, não. Não tem, a gente não vê preconceito aqui contra eles. Mas aí o que ela falou é verdade. A segunda geração já é 50%, a terceira geração já Se dos que vêm aculturou para a nossa região. ao secularismo, que vocês falariam aí. Que acontece também com o cristão, né? Isso. Exatamente. A mesma história, se você vê antigamente, do Antigo Testamento, lá do Êxodo. As pessoas vão se mexer. Depois vai esquecendo, aí depois volta. Uhum. E sobre isso, fala um pouco, então, como que está a situação da igreja reformada na França frente a esse secularismo, a todas essas questões que de antes, que poderia é o berço da reforma, mas que hoje não precisa ser enviados missionários aí para a região, né? Hoje ela precisa ser reformada de novo, né? Precisando de uma reforma. Não é verdade. Eu vou falar mais da nossa região, tá? Que pega todo esse sul aqui da França, então. Né? Marselha é uma outra realidade. Marselha é uma cidade que tem 40% de imigrantes. E Paris é uma outra realidade. Bordeaux também. Então, da minha região aqui. A minha região, a igreja é completamente liberal. Completamente liberal. Então, ela não tem, para ela, o islamismo não é uma ameaça. Para ela chega o Islã como uma coisa boa, porque o cara tem uma religião, toda pessoa que tem uma religião é uma pessoa boa, que busca Deus. De Cristo. Aqui foi um choque para nós, porque nas reuniões que nós tínhamos, primeira visão, nem estudo bíblico, né? Era só. Então, foi uma luta para conseguir, e mesmo assim a reunião de oração só durou 2 domingos, o terceiro domingo já não apareceu mais ninguém mais queria orar. E a gente continuou nos estudos bíblicos até hoje, né? Até hoje. E a tentativa, assim, de ensinar alguma coisa, e o conhecimento de bíblico deles é muito ruim, é muito pouco. Dos líderes da igreja. Imagina o resto. E assim, o interessante é que nessas reuniões, se você pede para eles orarem, você já viu um jovem que tímido, que não sabe orar, tentando orar numa reunião? Os adultos são assim. Os adultos são assim. Eles não sabem praticamente o que falar, como orar. Um ou outro só que consegue uma oração, mas o resto não sabe. Quer dizer, a igreja, ela é uma igreja muito velha. Nós somos o casal mais novo da igreja, para você ver como ela é velha. A nossa região são 4 igrejas que se fundiram para formar uma igreja, que tem aí uma média de 40 pessoas, mais ou menos, né? As 40 pessoas do domingo, as 4 igrejas juntas. E não tem jovens. Tem uma menina de 12, 13 anos, mas ela frequenta mais a igreja de Alés agora, que é aqui perto, porque lá é uma cidade maior, tem mais estrutura. Mas as pessoas, elas são antigas, né? Elas têm 70 anos, a média de 70, 75 anos. Elas são cansadas e elas não têm mais energia para fazer nada. E também não querem mudar. Eu acho que a coisa da velhice tem um pouco a ver com isso também, né? A pessoa vai ficando velha e não quer mais mudar, né? Então ela está uma igreja cansada, é uma igreja que não tem fundação bíblica, é uma igreja tradicional, ela ama as tradições. Pra você ter uma ideia, a nossa Santa Ceia é feita num cálice de prata, o vinho passa na boca de todo mundo, o mesmo copo. É claro que agora não está podendo ter mais, né? Agora não está podendo mais. Mas foi uma briga para conseguir colocar as bandejas com os copinhos. Para quem quisesse. Porque não é isso, porque tem gente que é alcoólatra. Sim. E tem não gente participava. Que não participava porque é alcoólatra. Tem que ser vinho. Aí na pequenininha eles colocavam suco de uva, de maçã, né? Que era verdinho. Para poder diferenciar. Quer dizer, até isso, porque a tradição, né, tinha o copo de vinho, aquela coisa. Então, é uma igreja super
enraizada nas tradições, mas que abandonou o evangelho. E é uma pregação completamente filosófica, completamente desraigada, sem compromisso com a verdade, com a Bíblia, e é o que eles gostam de ouvir, o que faz bem eles. E tem essa tendência do ecumenismo, né? É uma tendência de se fundir com as outras igrejas, outros pensamentos. É uma luta, é difícil. E explica para o pessoal por que que não existe jovens na igreja, por que que tem esse ato aí de ter só igrejas com pessoas mais velhas. O que eu tenho, justamente Você me ouviu? por causa disso. Sim. Porque é uma igreja fundada no tradicionalismo, é uma igreja que não prega a palavra, é uma igreja que não tem um trabalho de evangelização, não tem um trabalho para jovens, não tem uma música cantada para jovens. As nossas músicas são tudo do século XVI, XVII, XVIII, nosso hinário que a gente canta. E é uma igreja que... Nós temos uma filha de 23 anos, né, a Laila. E a Laila, nós somos 3 filhos, né, mas a Laila tem 23 anos, a mais nova. A Laila teve aqui um ano. A Laila e a Paula já mandaram vários recados para vocês aqui. Mandaram vários coraçõezinhos. A Laila, ela esteve aqui com a gente, ficou aqui um ano praticamente, né? A Laila ficou praticamente um ano e não conseguia, porque é uma igreja velha, cansada. Uma igreja onde a palavra, onde a liturgia, onde os cânticos, onde a pregação é tudo quadradinho. Voltou. Tem uma ligação, desculpa. Para a gente conseguir colocar... Ixi, saiu. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que a internet aqui que não está muito boa, que a imagem de vocês congelou, mas estou ouvindo. Montar um site, botar a igreja no YouTube, gravar pregação, colocar as pregações no site, colocar no Facebook, montar no Zoom, né? No Zoom não foi possível. Foi assim, foi uma guerra, porque não precisava, não precisa. E, na verdade, não precisa mesmo, porque nenhum deles vem, nenhum deles está interessado em olhar. Mas é importante você colocar para a gente de fora ver. A nossa cidade é uma cidade turística. Então, no verão tem muito turista. E o turista alemão e o turista holandês, eles vêm para essa região por causa dos museus, porque era uma área protestante. Então, eles vêm conhecer esses lugares onde houve as guerras, né, entre religiões, os museus e tal. Então, eles procuram uma igreja reformada aqui para o domingo. É incrível, né? Porque o holandês e o alemão chega aqui, domingo ele está na igreja. Só que se você não bota no site, você não bota no Facebook, você não bota no programa, eles não acham, né? Então, não tem estrutura para jovem. Esse é o grande problema. E uma pergunta aqui do pessoal aqui. A Tapta perguntou: qual seria o melhor caminho para mudar essa realidade? Bom, primeiro caminho é a oração, né? A oração, não só nossa, mas de todo o pessoal por trás aí que acompanha a gente, que ora pelo nosso ministério, que está sempre junto. Nós temos alguns projetos, Isabela, que inclusive você conhece, nós temos alguns projetos com jovens na região, né? Nós temos o GOL, que nós tínhamos a intenção de montar uma escola de vídeo, umas coisas nesse sentido, de música, nesse sentido, para atrair os jovens, que não deu muito certo, porque as próprias igrejas aqui, elas não são unidas. A igreja nossa daqui, como uma igreja de 15, 20 quilômetros, tem jovem, eles não unem os jovens. Se bem que a gente não tem, né? As igrejas não unem os jovens para fazer uma programação de alcance, uma programação de evangelismo. A palavra evangelismo aqui é quase proibido, que ninguém fala, as igrejas não falam nisso.
Aqui a gente fala que aqui é evangelismo em portas abertas, né? A gente faz os eventos e convida. Se veio, veio. Se não veio, não veio. Não existe a coisa de você na rua atacar. Assim bem que a gente faz, né? Então a gente trabalha com jovens. Então a gente já teve um acampamento, né? O Gol Internacional. Foi um acampamento que nós trabalhamos principalmente com os filhos de missionários de toda a Europa. Trouxemos ele aqui para a França. É um trabalho de cuidado, né? Que nós temos aí com os filhos dos missionários. Nós se reunimos todas as sextas-feiras, via Zoom, né? São 14 jovens, são uma média de 12 jovens da PMT, mais 2 jovens que são da Igreja Presbiteriana do Brasil, que moram aqui, né? Mas não são da PMT. Então são esses 14 jovens, a gente se reúne uma vez por semana, sexta-feira, via Zoom, e a gente tem um estudo apologético. A gente trabalha muito sobre apologia, né? Sobre apologética, perdão. Sobre apologética. Justamente porque esses jovens estão saindo do colegial agora e começando a entrar na faculdade. E na faculdade, aqui na Europa, eles são bombardeados pelo secularismo, né? Se eles não tiverem um mínimo de embasamento. Então, nosso ministério é tentar juntar esses jovens e fazer um tour, né? Fazer uma região, né? Retiro que nós tivemos, nós fomos para 5 cidades, né? Fomos para perto de Montpellier, tivemos aqui, tivemos em Nîmes, Marseille e Aix e Marseille. São 5 cidades. E foi convidado um pastor amigo meu, Bruno, né? Que é surfista, skatista profissional. Então, na época dele, né? Foi skatista profissional. Então, nós fizemos nossos retiros, nossos eventos, todos em volta das pistas de skate, né? E foi assim, foi uma coisa assim tremenda, porque as pessoas aqui nunca tinham visto isso. Então a gente chegava na pista de skate com jovens, com violão, e eles com os skates. E com, né? Jovens que não falavam francês. Só tinha uma menina que falava francês, o resto ninguém falava francês. Falava italiano, falava inglês, espanhol, mas não falava francês, né? E eles começaram a tocar, andar de skate, brincar, e pedia pizza lá, 8, 10 pizzas, e saía distribuindo pizza, e melão, e saía comendo melão, todo mundo. E as pessoas, dos skatistas, ficaram super abertos, vieram conversar com a gente, interagiram, receberam folhetim, receberam Bíblia, tiveram acho que uma meia dúzia de Bíblia, 10 Bíblias, acho que todo, né? Mas a gente acabou dando Bíblia para as pessoas que estavam mais interessadas. E nós tivemos inclusive numa igreja aqui perto, em Aix-Provence, né? Que o pastor recebeu a gente meio de boa vontade, sem saber o que ia acontecer, não sei o quê. Falou, hoje vai ter um culto aí, vocês dão testemunho? Mas vocês ficam à vontade, né? Então, o que a gente fez? A gente foi para a porta da igreja, sentamos na porta da igreja e começamos a tocar na rua, né? Tocar, louvar, cantar louvor, tudo em português, né? Louvor e tal, distribuir folhetinho e tal. E tinha gente que parava na rua, de moto, parava na rua, descia e perguntava se podia tocar também. Teve um que foi lá, em Nîmes, que foi para casa buscar o violão para voltar para tocar junto com a gente. E foi muito interessante ver as pessoas na rua parando, filmando, tirando fotografia, a ponto do pastor, na hora que ele viu... Ele foi correndo pegar o violão dele também. E não queria que a gente parasse. É a hora do jantar, antes da gente começar o culto. Ele falou, não, a gente precisa comer. Não, não para não. Não para não. Janta depois. Eu falei, não, mas espera aí. Assim, aí no final ele falou, poxa, quando tiver da próxima vez, vem aqui, vamos combinar. Vocês ficam aqui de novo. Tivemos também com o reverendo Marcos, né? Com esses jovens, lá com o reverendo Marcos. E Marcos Azevedo. O grande reverendo Marcos Azevedo e Marcele. Nós tivemos lá na pista de skate de Marcele. E mesmo esquema, o pessoal tocando, cantando, interagindo com o pessoal. E tinha um grupo à nossa esquerda, um grupo que estava traficando haxixe na pista, né? Estava traficando haxixe. E esse Bruno também não falava nada de francês, falava em italiano, pouco inglês, né? E fomos lá conversando com ele, fomos conversar com a galera. No final, teve um deles que recebeu o Novo Testamento, o outro levaram os fotinhos da igreja, lá, de salvação. E foram super simpáticos, assim, foram super, né, acolhedores, ouviram. E, assim, as pessoas que estavam
junto, olhando, convivendo, tinham passado por isso. Porque o francês não faz esse tipo de coisa, né? Como é que a gente faz para atrair jovens, né? Para atrair jovens, a gente precisa ter atividades para jovens. A gente tem que estar com jovens para atrair jovens. E quando você não tem, fica difícil. Você precisa trazer, precisa importar, trazer de fora para tentar lançar um projeto. E é isso aí. Interessante você comentou a questão dessa evangelismo nas ruas, porque eu lembro que você já comentou que existe uma lei na França, né? Que proíbe muito essas coisas. Então, como fazer junto com essa lei e vocês tiveram até uma resposta super positiva mesmo com isso? Ela proíbe você forçar a pessoa, entendeu? Ela proíbe você discutir, você querer impor a sua ideologia. Não é só contra o evangelho, não, é contra qualquer ideologia. Ela proíbe isso, né? Chama-se laïcité, né? Essa lei. Mas ela deixa você parar uma pessoa e falar assim, olha, eu sou cristão, queria falar, a pessoa fala, não quero saber. Então, não quer saber, pode ir embora. Né? Não tem discussão. Mas ela não impede que você esteja lá e que a pessoa que queira ouvir te ouça. Por isso que a gente faz, por exemplo, os shows gospel de Natal, a gente faz na rua. Porque aí bota a Bíblia, Novo Testamento de graça, quem quiser pegar, a gente já entrega, dá uma palavra, e fala, e convida para o culto, de Natal. Então tem essa abertura, né? Mas o francês, ele pega essa lei para ele como uma muleta, como uma desculpa para não se envolver com o evangelismo. E é assim, é triste, mas é uma realidade. Ele usa essa lei como uma desculpa, né? Para não evangelizar. E ele não sabe, ele desaprendeu a evangelizar. A verdade é essa. E até mesmo para fazer esses trabalhos com jovens, vocês têm chamado muitos jovens até no Brasil para poderem ir aí se envolver com o trabalho. Então conta para o pessoal aí que está ouvindo, porque na última live eles organizaram aqui um mochilão pela América do Sul. Então quem sabe vocês também conseguem outro mochilão aí para os jovens irem para a igreja. Então, já fazem 2 anos, né? Nosso retiro foi em 2018. Né? Nós íamos fazer o ano passado, mas como ia coincidir com o acampamento da Base Europa, o retiro da Base Europa, né? A gente acabou deixando para se encontrar no retiro, não teve. Então nós pensamos em fazer esse ano, mas agora com a pandemia também não teve, né? Mas nós estamos pensando aí para o ano que vem, se Deus quiser, se não tiver mais pandemia, fazer um mochilão mesmo, fazer um outro retiro com o pessoal da Europa. E dessa vez nós queremos abrir também para um número limitado de pessoal do Brasil para vir também. Mas, assim, gente jovem que ama a missão, que é comprometido com missões, dentro das suas igrejas locais. Pessoal que tem bom testemunho, que vai vir para ajudar, para somar, né, para se divertir e não para dar problema. Mas o ano que vem tem novidade, para o ano que vem. Vamos ver se até o final desse ano a gente lança, Isabela. Se Deus quiser, vai sair do papel de novo esse projeto. Pastor, quanto a essas questões de ações evangelísticas aí na França, o pessoal aqui de casa fizeram algumas perguntas, até mesmo a respeito dessa lei, dessa situação da igreja e do evangelismo na França. O Vitor falou aqui, mas é uma lei um pouco subjetiva de se julgar. Pode ser utilizada como instrumento contra os cristãos? Sim, se eu parar alguém na rua e se eu parar, por exemplo, parar aqui um muçulmano na rua e começar a entrar numa discussão ferrenha com ele pode chamar a polícia e mandar me prender. Pode, sem dúvida nenhuma. Então, existe uma sabedoria nisso tudo, né? Você precisa, na verdade, você precisa apresentar. Se não quiser, você para e acabou. Você não pode insistir. Não pode... Na verdade, o evangelismo na França, na nossa região, o evangelismo ele é muito mais de conhecimento, né? De proximidade por amizade, de você, que nem o marido da sua amiga, a gente está num lugar público, numa paejada e poder conversar, falar de Jesus, né?
falar, perguntar e trocar conhecimento. É muito mais evangelismo a esse nível do que você fazer um evento na rua e ficar parando todo mundo que passa para dar folhetinha, as coisas, aí você vai ter uma ação. Mas não impede você fazer um evento na calçada, em frente da sua igreja, e convidar o pessoal a entrar. O francês gosta muito de música, gosta muito de aula, gosta muito de teatro. Então, se você tiver a boa vontade, uma imaginação boa, né, e tiver gente com dom artístico na sua igreja, né, existem maneiras de você evangelizar. Você pode trazer pessoas para dentro da sua igreja, né? E se a pessoa não quiser nada, por exemplo, a nossa igreja tem uma pessoa que frequenta a nossa igreja porque ela gosta das pregações, porque as pregações são muito ligadas com fundos filosóficos, né? Ela gosta das pregações, mas ela não é crente, ela é meio que gnóstica, inclusive. Mas ela está lá porque... Não sei nem por que está lá, mas ela está lá, sabe? E assim, toda vez que está na cidade, ela vai lá assistir o culto, assistir a pregação, porque gosta da música, gosta dessas coisas. Então, E para esses eventos públicos que vocês organizam, precisa pedir autorização na igreja, na prefeitura, para poder? Precisa. Então, é assim, você precisa pedir autorização da prefeitura. Primeira coisa, convencer a liderança da igreja. Primeira coisa, que já demora bastante. Depois que a gente convence, aí tem as outras etapas. É verdade. Verdade. No ano passado, nós tivemos um retiro, nós tivemos um retiro com jovens das igrejas locais todas aqui, que nós moramos num prédio, são 1, 2, 3 andares que pertencem à igreja, né? É o batismo da igreja, o prédio da igreja. E nós fizemos um retiro aí com quantos jovens que eram? Uns 30 jovens, né? De todas as regiões aqui do sul da França, né? Vieram uns 30 jovens, né? E nós pedimos autorização para a igreja. Pô, demorou mais de 3 meses para eles se convencerem. E no final foi assim, então tá bom, você quer fazer? Mas você é responsável se der algum problema, tá? Então tá bom. Foi assim uma luta. E no final foi uma bênção. Eles mesmos, né? Falaram, olha, a partir desse... Agora, se vocês quiserem fazer, a gente libera. Mas é assim, qualquer evento que você vai fazer na cidade, você precisa comunicar à prefeitura. Qualquer evento. Se for evento fora dos prédios, você precisa pedir autorização. E se tiver mais de 10 pessoas, precisa deslocar a polícia também. Porque agora tem a lei antiterrorismo aqui, né? Aqui andam tendo alguns ataques terroristas, né? Nas igrejas, e mataram padres e tal. E, assim, se você for fazer mais de 10 pessoas, você precisa avisar não só a prefeitura, precisa pedir autorização da prefeitura, e precisa avisar a polícia também, que a polícia precisa estar presente. Então, assim, mas a gente, cidade pequena, a gente acabou ficando amigo do prefeito, o que a gente pede para o prefeito endossa embaixo e só comunica a polícia. A gente comunica a polícia. Fizemos ano passado, tem um colega que ele é pastor Montauban, numa cidade no oeste da França, né, sudoeste, Pascal, né, Gonçalves? Toulouse, perdão. Ele é pastor em Toulouse, ele é músico. E ele estava ensaiando, lançando, gravando um CD novo aqui em Alès, uma cidade que fica aqui 20 quilômetros daqui, né? E dois irmãos aí da banda dormiam aqui em casa. E o Pascal falou, você não quer que a gente faça um show na sua cidade? Aí eu falei assim, vou falar com o prefeito, né? Não passei nem pela igreja, porque fazer no parque, né? Não vou fazer na igreja. Vocês ficam em casa e fazer no parque. E aí a gente foi para o prefeito, na sexta-feira, o prefeito falou, para quanto que é? Eu falei, amanhã. Ele falou, o que você precisa? Aí a gente falou, precisa de ponto de luz, precisa de um gerador, tal. Assim, em 24 horas estava montado, é um parque super agradável que está aqui perto. O evento foi final de tarde à noite, no verão. Assim, estava cheio, tinha mais de 100 pessoas espalhadas, deitadas na grama, ouvindo o show, o concerto dele. E assim, só música evangélica. E ele dando palavra e tal. Então, esse tipo de coisa, a pessoa vai ouvindo o evangelho, vai conhecendo, vai ouvindo as letras das músicas, compra CDs e tal. Essas são ações evangelísticas. Então, é possível fazer, não é impossível, é possível fazer, mas precisa ter boa vontade, né, para fazer. São métodos... não são métodos tradicionais. Você é missionário na França. Está precisando bastante.
atualmente, como que tá a equipe de missionários aí de vocês? Conta pro pessoal que eles também queriam saber como que funciona a equipe, se tem mais gente atuando. Travou? Travou. Não. A gente tá travando. Tá me ouvindo? Então vamos lá. A França tem, na verdade, a França tem 3 famílias missionárias: Genovês, o reverendo Fábio Genovês com a esposa e as filhas, em Aix. Filhos. Tem o Jojo agora. Tem o Jojo, tem filhas e filhos, né? O Marcos Azevedo com a esposa, com a Priscila. Temos nós e tem o Juarez, que está em Bordeaux. E nossa equipe somos nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Cada um trabalha mais na sua região, está envolvido mais com as coisas da sua região. A gente quase não está junto para trabalhar, né, para nossa área. A gente se encontra sim, frequentemente, né, mas não como ação evangelística, como igreja, não. Mas a gente esse ano, nós estamos correndo atrás do local. Nós moramos no prédio da igreja, né? Nós pagamos aluguel, moramos no prédio da igreja. Receber jovens e receber times de jovens, né, missionários, para vir fazer eventos aqui e também, né, mas para fazer eventos para a região e para esse também de curto prazo, né, de 2, 3 meses, uma experiência transcultural também, que eu acho que é uma coisa muito válida para quem está. Então nós estamos correndo agora atrás do irmão, pedindo investimentos. Sim, com certeza. E queria que você compartilhasse com o pessoal também de casa os pedidos de oração de vocês, para que a igreja possa se envolver mais efetivamente com o trabalho de vocês e orar especificamente por aquilo que vocês têm feito. Tá. Em primeiro lugar, né, a dificuldade de um casal que vai para o campo missionário são os filhos, ou filhas, no nosso caso, né? É a grande dificuldade. Porque se você sai pequeno, não tem problema que os filhos vêm juntos. Mas se você sai com filhos adolescentes já, é um pouco mais complicado. E os filhos acabam voltando ou partindo. Então, nós temos 3 filhas, né? Uma mora na Islândia, a outra em São Paulo e a outra em Nova York. A de São Paulo e Nova York são casadas e cada um tem uma filhinha, né? E a de São Paulo agora vai ter um menininho, né? Então, a maior dificuldade nossa, que a gente mais sofre, não é cultura, não é ter que aprender língua, não é nada disso. É difícil, mas não é isso. É a distância da família, né? É esse elo da distância que mata, né? Então, o primeiro pedido de oração é que Deus esteja abençoando nossas filhas, né? Abençoando a família de cada uma delas, abençoando as netas, o netinho que vai chegar, que Deus esteja cuidando dele. Outra coisa também que é difícil, por exemplo, nossas mães são viúvas, né? A mãe da Valéria é viúva há muitos anos e a minha ficou viúva há 2 anos. E nessa quarentena elas ficam isoladas dentro de casa, sozinhas. Então é uma dificuldade para nós do lado de cá olhar também e saber que elas estão sozinhas lá. Então, que essa oração que esteja orando para nossas filhas, esteja orando também pelas nossas mães, que estão sozinhas nesse momento, né? Deixa eu ver, eu escrevi aqui assim como disse. As nossas mães. Nosso ministério aqui na França, né? Nosso ministério se tem focado muito hoje em dia de adaptar uma coisa mais moderna. Por exemplo, as igrejas aqui das Cevanas, nenhuma delas tinha Facebook, nenhuma delas tem Instagram, nenhuma delas tem comunicação por WhatsApp em grupo, nenhuma delas tem o webpage. Então, a gente tem que estar construindo tudo. Voltou aqui, bom. Então, nós estamos falando sobre as orações, né? Então, é pela família, né? Pelas nossas mães também.
pelo esse ministério que a gente desenvolve com as igrejas da região, que está crescendo, que são 7 igrejas hoje, que a próxima agora vai ser gravar não só o áudio, mas gravar o áudio e vídeo das pregações para conseguir colocar depois nos sites, né? Pelo projeto Go, que é um projeto que está no nosso coração e é uma necessidade para a Igreja Francesa de Jovens, de atrair os jovens, pelo cuidado dos filhos dos missionários, né? Esse Go também tem esse perfil do cuidado dos filhos dos missionários, orando para que Deus nos dê sabedoria. E aqui eu queria fazer um parênteses e agradecer também algumas pessoas que estão envolvidas com esse ministério, que sempre nos ajudam, né? Que é o Gabriel, o reverendo Gabriel, que está na Espanha, o reverendo Ciro, que está na Alemanha, o Fábio Genovese, que vai falar sexta-feira agora, que está em Ex, o Jonatas, da Igreja Oceânica, lá no Brasil, que tem um time de louvorzinho, uma galera de louvor que às vezes ajuda, o Miqueias e o Lohan. Então, se eu esqueci alguém, me perdoe, mas todo esse pessoal tem nos ajudado, de vez em quando, vem dar uma palavra. Tem sido uma experiência muito legal. A gente se reúne toda sexta-feira, 8 horas da noite aqui, ou seja, 3 horas da tarde do Brasil, via Zoom, né? Uhum. E acho que o quinto pedido seria no sustento, né? Mas não só o sustento financeiro, o sustento de oração mesmo, né? Para que Deus nos dê estratégias, né? Deus nos dê portas para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Expandir o reino dele aqui. Inclusive, falando em oportunidades, esse mês de julho eu vou participar de 2 retiros de jovens de uma escola na região, que não são crentes. Olha só. Então, fui convidado para falar um pouco sobre áudio e vídeo, né? Então, eu estou indo para o retiro. Eu não sei quantos jovens que vão, por 2 semanas, né? São duas escolas diferentes, que a gente vai estar desenvolvendo com eles o trabalho de vídeo e áudio e vídeo, essas coisas. Então, são tudo oportunidades, né? Deus dá, Deus usa para a gente poder trabalhar. E nós estamos agora também tentando aí, né, no hospital uma porta aí para ser, como se fala? Capelão. Para ser capelão no hospital da região, né, através da Valéria. É interessante aqui que nossa região, como eu falei, é protestante, né? É a região dos huguenotes. E o huguenotes, ele tem uma cruz, a cruz huguenote, né? Você está com ela? Não sei se conseguem ver a cruz huguenote, né? Tem que chegar bem pertinho. A cruz huguenote, ela é uma cruz atípica e até uma pombinha do Espírito Santo embaixo, né? Uhum. Então, assim, quando você está na rua, a pessoa te vê com aquela cruz, ela sabe que você é protestante. Ela te para e vai falar, eu sou protestante também. É uma coisa engraçada, né? E a gente vê isso em todo lugar que a gente vai, hospital, todo lugar que a pessoa te vê com a cruz huguenote, ela te para falar que ela é protestante também. Então, a gente Valéria teve a oportunidade de estar no hospital e a gente está vendo uma porta lá para trabalhar como capelão no hospital também, que parece que vai se abrir essa porta. Certo. Antes da Valéria falar um pouquinho do trabalho dela, só para o pessoal que está entrando agora, a gente está fazendo a live com os nossos missionários Paulo e Valéria Sicoli, são missionários da PMT na França há 4 anos. Eles desenvolvem um projeto de plantação e revitalização de igrejas e projeto com jovens e filhos de missionários. E agora que a nossa live voltou, a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar. Então, Valéria, conta também para o pessoal um pouco do trabalho que você tem realizado aí na França e também agora com o projeto que você tem atendido nos hospitais, né, nessa questão de capelania hospitalar nesse tempo de pandemia. Bom, Bom, meu trabalho aqui é sempre apoiar o Paulo, né, nas coisas que a gente faz, né? A nossa liberdade aqui na igreja não é tão grande como a liberdade que a gente tinha lá na Islândia. Lá a gente fazia muito mais coisas. Aqui a gente é um pouco limitado. Mas, assim... Limitado por imposição da própria igreja, que não quer. Isso. Ela que limita mesmo. Não é nós que não queremos, não. É eles que não deixam. Mas, então,
o que eu faço, né? Tipo, um exemplo. Então, a igreja francesa, pelo menos essa aqui onde a gente está, essa região, ela não é dizimista. Então, eles precisam levantar dinheiro para todas as despesas, para pagar pastor e tudo mais. Então, eles fazem muito bazar de final de ano, isso sempre tem. E todo bazar de final de ano eu faço pullover que chama? De tricô, de lã, que eu faço que eu aprendi a fazer lá na Islândia. Aí eu faço, aí eles vendem e tem muitas mulheres que fazem as coisas delas também. E aí a gente passa o dia inteiro, que é uma feira, né? Eles fazem o bazar como se fosse uma feira. Na rua. E aí a gente vende os produtos para arrecadar dinheiro para a igreja. Outra coisa também, bastante almoço, eles fazem almoço. Então, a gente trabalha nos almoços, cozinhando, cada uma faz um prato. Uma vez até nós fizemos um almoço brasileiro, que era para fazer a feijoada. Saiu mais ou menos uma feijoada, porque não sou só eu que faço tudo, não. Cada uma faz uma parte, a gente se divide. Então foi o jantar, o almoço brasileiro. E então teve feijoada. E assim, tem essas coisas. E a gente faz tudo isso para arrecadar dinheiro, né? A gente participa de todas as reuniões Você fez de bíblico. E agora a gente tem um pastor, né? Que ele começou em setembro do ano passado, mas antes era uma pastora que tinha aqui. E essa pastora, ela dava bastante liberdade para gente. E numa das reuniões do bíblico, que praticamente era o Paulo que dava o estudo bíblico, a gente viu a necessidade de uma mãe que estava angustiada por seu filho. A mãe já é idosa e o filho deve ter uns 40, 50 anos por aí. E ela angustiada por ele. E isso tocou no meu coração. E eu conversei com essa pastora. O que você acha da gente fazer uma reunião para a gente orar pelos nossos filhos? E ela gostou bastante. Então, ela me dava uma quinta-feira no mês para eu fazer essa reunião orando pelos filhos. E foi super bacana, super bacana. E que mais? E atualmente o trabalho que você tem realizado no hospital? Então, no hospital é como o Paulo falou, eu entro no quarto, né? Se a pessoa reconhece que eu tenho a cruz, a gente conversa, a gente fala de Jesus. E as que não conhecem e que me dá a oportunidade de falar, aí eu entro e falo, entendeu? Tem sido praticamente assim. Uhum. Quando dá a oportunidade, eu entro e falo. Quando não dá, ok, tchau. É muito limitado aqui. É muito limitado. Para você ter uma ideia da incoerência ao ponto que chegou a nossa igreja, né? A igreja não tem dízimo, a igreja francesa não tem dízimo, né? A nossa região aqui, se falar em dízimo, você é expulso da igreja, né? Então ela vive de oferta. Então ela vive pedindo dinheiro, porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para nada. E inclusive não tem dinheiro para pagar pastor, por isso que é uma carência de pastores também, né? Não só falta de visão, mas como a falta de financeira também, né, Graça? Então o que eles fazem? Eles arrumam essas quermesses, né, na rua, fazem essas festas para chamar gente, para tentar arrecadar dinheiro, e eles fazem 2 bingos por ano. Olha só, a igreja promove na cidade 2 bingos por ano, né? O bingo de verão, o bingo de inverno, né? E nós temos aqui na região um acampamento, entre aspas, evangélico, que pertence às igrejas daqui da região, né? Uma das igrejas da região, nossa, né? E nesse acampamento nosso funciona uma creche, que é da prefeitura de Bagá, da cidade do lado, que tem uma igreja nossa lá também, uma das 4 igrejas que se uniram. E no dia 31 de novembro, que é o Halloween, né? 31 de novembro, que é o Halloween, eles festejam o Halloween lá na igreja, lá no nosso acampamento, né? Então, assim, o acampamento da igreja festeja o Halloween
e nossa igreja fazeram também o bingo. Isso rachou a igreja. Teve metade da igreja que era a favor do bingo, era contra o Halloween, e metade da igreja que era a favor do Halloween era contra o bingo. Então, Nossa. assim, gente, é umas coisas que a gente fala, Senhor, misericórdia, né? Onde a gente está. E, assim, é uma incoerência, porque quando você não está enraizado na palavra, você não tem norte, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. E a nossa igreja está realmente perdida. E se você sabe tentar fazer pregação, fazer estudo da palavra, sabe, eles vão ouvir, o estudo está vindo muito bem, né? Mas aí deu uma... Não, terminou... terminou o mandato da pastora, da né? pastora. Agora chegou o pastor, veio de Paris, está complicado. A gente trabalha muito bem junto, né? Mas teologicamente está complicado, infelizmente. Mas é o nosso trabalho aqui de tentar mudar a coisa, né? Mudar e trazer uma visão de evangelho mais clara mesmo. Nós tivemos uma experiência muito legal com eles aqui, no ano passado, que nós estudamos o livro O Peregrino, de John Bunyan, né? E foi, assim, uma coisa muito legal, porque nós estudamos... quando você pega o livro do Bunyan, né, do Peregrino, e estuda, você ali tem muitas e muitas e muitas doutrinas, né? E doutrinas reformadas, né? Ele era um puritano reformado. Então, tive a oportunidade de passar por várias dessas doutrinas e, sabe, colocar na cabeça deles. Eles ficaram admirados, né? E foi uma coisa muito bacana, foi muito especial. Mas você ia perguntar uma coisa? Não, era para vocês explicarem um pouco para o pessoal de casa como que funciona essa união das igrejas reformadas da França e o pedido delas de novos pastores para irem para a França, né? Então, a união era até pouco tempo atrás uma média de 60 igrejas. Ela está mais nessa região mesmo de sul da França, onde a gente mora, né? Então, mas hoje em dia ela se espalha desde Bordeaux, onde está o Juarez, até Aix, onde está o Fabinho. Né? Ela pega essa meia-lua do sul da França, né? São 60 igrejas, são 43 pastores, se não me engano, né? Então, o que acontece? Que nem a minha igreja, que junta 4, 5 igrejas para formar uma, é o que está acontecendo, o que estão fazendo. Eles realmente têm uma necessidade muito grande de pastores. É uma igreja que não tem capital para investir, é uma igreja pequena, uma união de igrejas pequena, que recebe muita ajuda dos missionários e dos Estados Unidos, né, da igreja presbiteriana lá americana, através da sua agência missionária WTM, né, MTW, eu acho. E dos holandeses também. Os holandeses também, a igreja reformada holandesa também ajuda bastante aqui, com missionários e com dinheiro também. É uma igreja que está... É uma união de igreja que tem uma estrutura bem sensível, bem delicada, bem frágil, seria a palavra certa, bem frágil. É uma igreja reformada, né? Mas ela dá uma liberdade para cada igreja, né? A união ela é reformada, ela tem pastores na liderança dessa união que são excelentes, fundados mesmo na teologia bíblica, né? Mas ela dá muita liberdade para as congregações e igrejas locais, né? E isso acaba... Ela não exige um comportamento, uma linha de pensar e de agir, uma linha doutrinária comum para todas as igrejas. Não. Ela é aberta, cada um decide fazer o que bem entender. Então, isso acaba causando muito problema, muito... É super carente, é uma união carente, já precisa de plantadores. Pode falar. É que aqui tinha travado, achei que você tinha parado, mas pode continuar falando. Não, é isso, ela está carente mesmo. Eu acho que, assim, nós estamos pensando em criar uma estrutura realmente, como eu te falei,
de trazer jovens ou trazer pessoas para ficar em curtos períodos aqui, 3 meses, no máximo 6 meses, para conhecer, para ajudar, né, para poder trabalhar nas igrejas, pessoa que tem muitas igrejas que domingo não tem pastor, tem igrejas aqui perto que não tem pastor, são o pessoal do conselho mesmo, que seriam os presbíteros, né, que assumem as igrejas. Muitas mulheres assumem as igrejas por falta de pastor, pessoas que têm conhecimento teológico, eu diria que é mais por necessidade mesmo do que por chamado pastoral, mas é complicado, é complicado. Sim. Precisamos de gente para ajudar mesmo, precisamos de gente disposta a investir seu tempo, sua vida, né, nas missões, aqui na França principalmente. A gente conversou sobre vários desafios aqui hoje. Se pudesse, a gente ficava conversando bastante tempo também, falando sobre todo o trabalho, sobre toda essa necessidade. Então, para encerrar, eu queria que você trouxesse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, para irem para a França, para trabalharem com vocês e com a equipe de outros missionários que a PMT tem aí no país. Um incentivo. Olha, a França é um país muito receptivo, eles gostam do brasileiro, principalmente por causa do futebol, existe uma identificação. Nós fomos e somos muito bem recebidos em todo lugar que nós somos na França. Eles têm portas abertas. Eles são pessoas que gostam de conhecer, gostam de ouvir falar de cultura, gostam de ouvir falar do Brasil, gostam de ouvir falar da política brasileira, que eles não conseguem entender aqui pela televisão o que está acontecendo no Brasil. Então, eles são abertos a esse tipo de coisa. Agora, é um campo árido, é um campo pedregoso, difícil de trabalhar, difícil de lavrar. A pessoa, para vir aqui, ela precisa ter um conhecimento bom apologético, ela precisa se preparar. Quando nós estamos falando de preparo, eu esqueci de mencionar que eu fiz o CTM, CFM, fiz todas as etapas de preparação para o campo, né? Mas ela precisa ter um preparo mínimo, né? Que acho que a própria PMT pode oferecer, ou oferece já esse preparo, para que ela chegue aqui sabendo o que ela vai encontrar, né? A vida de missões a curto prazo, ela é super agradável, né? Ela mistura um pouco os sentimentos de aventura com o sentimento de descobrir coisas novas, de culturas novas, e ao mesmo tempo ela não te dá essa travancada aí do choque cultural, não dá tempo, né? Ter choque cultural, mas assim, é excelente tanto para a pessoa que vem, para abrir a mente dela, para entender o que é uma outra cultura, para conhecer um outro povo, uma outra língua, mas ao mesmo tempo para quem recebe é abençoado por essas pessoas, sabe? Quem recebe também, principalmente se a pessoa tiver experiência já de igreja, for um líder de jovens, ou ajudar numa escola dominical, na igreja, ajudar com criança, essa pessoa é super bem-vinda aqui, porque nós não temos, a nossa igreja não tem escola dominical, não tem departamento de berço, não tem nada. E a pessoa, se vem com uma criança na nossa igreja, ela não fica porque não tem. Ela sai e vai procurar outra. E por que não monta? Não monta porque não tem com quem trabalhar. Não tem quem faça. Nem espaço. Outra questão. Não tem nem espaço. Nós nos reunimos em tempos antigos, porque os tempos são lindos, né? Tem o tempo de 1600 e alguma coisa, tem o tempo de 1700. O nosso templo mesmo, né? Ele foi reformado há pouco tempo, mas é um templo muito bonito. E muitos desses templos antigos não tem nem banheiro e nem sala, é só a nave mesmo do templo. Então é longe de tudo, você pega o carro, vai lá, chega lá, a pessoa se reúne e vai embora. Não tem toalete para pessoa idosa, não tem para uma criança, não tem lugar para se reunir com crianças, coisas. São assim, é muito bonito, tal, é histórico, mas é limitado por várias coisas. Então a pessoa que vier para cá, a pessoa vai conhecer a cultura francesa, ela vai conhecer muito da história da França, principalmente essa parte do iluminismo francês, que é lindo, né? que rompeu paradigmas aí no mundo inteiro. Vai conhecer toda essa história, né? Da própria fé cristã, com a reforma, né? A contra-reforma e assim por diante.
e vai acrescentar muito na pessoa e vai abençoar muito a gente aqui, o pessoal que receber, o pessoal onde vão servir. Venham! É realmente muito desafiador. Eu lembro quando eu estava visitando vocês aí, que a gente foi visitar o Museu do Deserto, né? Que era o museu da história dos huguenotes, que são a história dos protestantes, e vocês comentaram que a maioria do pessoal que trabalha no museu são descendentes dos protestantes e trabalham lá, e o trabalho deles é contar sobre a história do cristianismo, sobre a perseguição, sobre toda a situação que os cristãos viveram para que o evangelho permanecesse na França. E mesmo eles falando disso o tempo todo, eles não são convertidos de fato. Então, é um desafio enorme o trabalho de vocês. E precisa mesmo de muitos trabalhadores aí no trabalho de vocês, principalmente com jovens. O pessoal animou, viu? Eu vi aqui nos comentários, o pessoal animou de trabalhar com vocês aí, fazer um trabalho. Tem muito pessoal aqui mandando recado para vocês, que vão estar orando por vocês. A Sônia falou aqui que foi muito bom conhecer o trabalho de vocês, que vai estar orando mais especificamente por vocês. Vários pastores mandando um abraço. E é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Então, como que o pessoal pode ser um parceiro de vocês? Que depois a gente vai deixar aqui anotado nas nossas redes sociais para eles entrarem em contato. Como que faz para ser parceiro nosso? Convida as pessoas aí para serem parceiros do Ministério. Entre em contato com a gente através aí das redes sociais, e-mail, né? Você vai vai colocar entre em contato, né? Respondendo. E fiquem atentos aí também na PMT, no Instituto da PMT, porque em breve teremos novidades para o ano que vem, né, Isabela? Se Deus quiser. Não é seu casamento, não. Estou falando da galera que vai vir para cá. Tá, com certeza o nosso projeto vai sair aí para trabalhar com jovens, se Deus quiser. Amém. Pastor Paulo, Valéria, muito obrigado pelo tempo de vocês, por compartilhar com o pessoal de casa o trabalho, tudo aquilo que vocês têm realizado. Então, somos muito gratos, que Deus abençoe muito o que vocês têm feito aí. Amém. Obrigada a vocês. Aí. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, gente querida. Tchau. Prazer, muito obrigado.